Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a constância. A constância que você precisa ter para fazer o que deve ser feito. Eu sei que parece algo óbvio, mas a gente tem muita dificuldade em conseguir cumprir com a rotina, com os deveres que aparecem cotidianamente e a gente perde a constância. E fica se perguntando o que fazer então para fortalecer essa vontade para ter constância. E esse é o assunto da nossa live de hoje. Constância para fazer o que deve ser feito. E eu agradeço já a presença do pessoal que está entrando, que está chegando. Eu vou colocar aqui o nosso tema, enquanto eu pergunto para vocês se o som tá bom. Constância. Constância para fazer o que tem que ser feito. Vamos lá. Boa noite, tudo bem com vocês? Ó, a Helena já chegou, Virgínia, som ok, joia, obrigada. Pois é, estava aquecendo aqui a voz, vendo a luz, a gente se sente assim, expert em montar cenário de live. Que bom que vocês chegaram, gente. Vamos entrando, que a casa é de vocês. O escritório aqui, principalmente, né? Vamos falar de um tema muito bom, que é de constância. É um tema extremamente importante, né? Tem muita pergunta aí que a gente recebe em relação à constância, à disciplina, à vontade. Ó, o Carlinhos aí. Oi, Carlos. E hoje a gente vai falar desse tema porque é meio frustrante, né? Quando a gente não consegue constância nas coisas que quer. É uma virtude muito, eu diria que ela é muito querida, muito amada, mas também muito odiada, muito mal compreendida, né? Por isso falar dela hoje. Vamos chegando, já já a gente começa a esperar só um pouquinho para o pessoal entrar. Ei, Jove. Eu suponho, né, que todo mundo que está entrando aqui tem interesse no tema, né? Se a gente fosse falar aí de uma escala de 1 a 10, como é que vocês se classificariam em constância? De 1 a 10, assim. Mas seja generoso consigo mesmo, viu, gente? Numa escala de 1 a 10, como é que você classifica a sua constância? Boa noite. Joia, vamos entrando. 2? Não, gente. Gente, que é isso? Sejam generosos. 3, já está melhorando. Rose, o pessoal falou que o som tá legal. Então, assim, dá uma olhadinha se, tá melhorando. Dá uma olhadinha aí no seu som, que o pessoal disse que tá tranquilo. 4, 5, tá? De 1 a 10 já chegamos em 5, muito bom. 4. Eu queria 10, né? Eu queria 10. Eu faço a pergunta, gente, porque... Opa! Agora você vai chegar em 9. Muito bom, muito bom. Acompanha lá o perfil, você chega em 9. A gente pergunta porque a autoavaliação é importante também, né? Assim, não deixa de ser uma brincadeira, mas não deixa de ser sério. Porque é importante a gente saber avaliar a nossa constância para poder ver o crescimento que a gente vai ter, ok? Eu vou trabalhar aqui, como a gente trabalha o tempo todo no nosso conteúdo, para que a gente consiga crescer dentro dessas virtudes tão essenciais para a gente, certo? Isso, muitos coraçõezinhos, gente, que eu não me sinto sozinha. Quando não tem coraçãozinho, ninguém aparece, eu acho que tudo travou. Ó, viu? E um falando ali, ó. Já chegou em 6, viu? Muito bom. Chamem os seus amigos que não são constantes, certo? Para eles assistirem também. Que aí depois vocês vão trocando uma ideia para um achar o outro, né? Isso, chegar até o final nas coisas que a gente se propõe. Isso é essencial, essencial. Pela gente e pelos outros, né? A gente precisa terminar as coisas
por uma questão de confiança na gente mesmo e para que os outros confiem na gente, né? Joia! Então, vamos lá, vamos começar? Ó, Paulo chegou agora, eu já posso começar. Vai ficar gravado sim. Assim que acabar, eu pego a live e jogo aí para vocês poderem ver, rever, indicar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar nosso tema hoje, constância. E eu queria começar descrevendo um pouco essa angústia que a gente sente, né? Porque a ideia é que a gente tem uma série de coisas que precisam ser feitas cotidianamente, a gente precisa repetir elas, e às vezes elas se acumulam, a gente não faz uma, acumula com outra, aí a gente começa a ver aquele monte de coisa que deve ser feita e dá vontade de fugir, né? Eu, pelo menos, de vez em quando você olha assim e diz, meu Deus do céu, quanta coisa para fazer. E aí a gente tende a justificar a quebra da constância. Ou então a gente olha, está sustentando alguma coisa, sei lá, uma dieta há muito tempo, e aí a gente resolve desistir do negócio. Não, vou chutar o pau da barraca aqui e vou, sei lá, comer uma pizza aqui até o fim. Então, a gente tem várias situações em que a gente se sente pressionado, né, pela quantidade de coisas, e a gente se sente pressionado a sustentar as coisas. E é nesses momentos, normalmente, que a nossa constância cai. E quando a constância cai, que a gente dá essa escorregada aí, a gente começa a gerar uma série de situações ruins, né? A gente fica desanimado com a gente mesmo, a gente fica desanimado com o tal do projeto, a gente começa a se lamentar, enfim. Então a gente fica sempre querendo reforçar nossa vontade, né? Fortalecer nossa vontade para que a gente possa ter constância nas coisas. Então eu vou começar aqui com uma mudança de mentalidade já logo de início, certo? Que é assim, a constância, gente, o segredo mesmo da constância é recomeçar. É a gente não desistir. Eu estou quase assim, botando como título, seja teimoso e seja constante. Né? Porque, você sabe teimoso? Teimoso é aquele cara que o negócio não dá certo, ele vai e tenta de novo, aí não dá certo, ele vai e faz de novo, aí ele vai. É uma pessoa que tem muita chance de ser constante. A maior pressão que a gente faz para a gente mesmo e que está errado e por isso a gente sente um peso muito grande é que a gente se cobra de não cair, de não desistir assim em segundos, né? Por exemplo, se eu estou sustentando uma coisa há 3 meses e aí eu caio uma vez, tem gente que se desespera. Se desespera, fica dizendo que não tem jeito e tal, e aí é que nem aquele, já comi um chocolate, agora eu vou comer a barra inteira, né? Não quero nem saber. Nesse tipo de situação é que a gente perde o espírito da constância, entende? Então, se eu cheguei e comi um pedaço ali do chocolate, não é para comer a barra inteira, a gente volta. Eu caí, tudo bem, acontece. O que eu tenho que fazer agora? Retornar. Então, esse retorno é que vai te garantir a constância. Isso é muito, muito, muito mais estratégico, gente, do que você ficar se forçando a ser perfeito e não cair nunca. E nunca dar aquela saidinha ali da dieta, nunca deixar de fazer alguma coisa. Então, a gente consegue ser mais constante e se cobrar menos se você tiver na cabeça que o negócio não é só evitar a queda. O principal, o essencial é levantar, é começar de novo, é ter essa teimosia, né, de sustentar aquilo agora desde o início, tudo bem? Perguntaram aqui sobre constância e perseverança, né? Eu vou considerar os dois como iguais aqui, tudo bem? Para facilitar um pouco a gente. Mas eles são diferentes. De uma forma muito assim, por cima, a perseverança tem muito a ver com fazer as coisas. Você fazer aquilo todo dia. E a constância tem muito a ver com visão, sabe? De você não perder o sentido pelo qual você faz aquela coisa todo dia. Então, assim, como é uma diferença mais sutil, aqui eu vou considerar pra gente que os dois são iguais, tá bom? Até porque eu pretendo abordar os dois aspectos. Tanto esse da perseverança na ação, quanto na constância da visão, ok?
Então, gente, caiu, tá dentro de um projeto, se propôs fazer alguma coisa, ou então são coisas diárias ali, cotidianas, que você tem que repetir, fazer todo dia, né? Então imagina assim, a gente escova os dentes todo dia, toma banho todo dia, eu espero. Aí suponha você escova os dentes 3 vezes por dia. Aí chega de tarde, depois do almoço, você tá no trabalho, esqueceu a escova em casa, não escovou os dentes. Aí você vai falar assim, nunca mais eu escovo os dentes também. Nunca mais eu vou fazer esse negócio. Por quê? Porque hoje eu não escovei os dentes. É assim que a gente faz? Não é. Por isso que a gente é constante. Porque a gente fala, ih, caramba, esqueci a escova em casa. Quando chegar em casa eu escovo, ou então tudo bem, de noite eu escovo, amanhã eu já trago aí a escova de dente, não vou esquecer mais a pasta, e aí eu resolvo a situação. E eu volto a escovar os dentes 3 vezes por dia. Tudo bem? Então, se a gente desistisse em qualquer momento em que a gente cai, a gente não faria praticamente nada. Praticamente nada. Porque não é que a gente é inconstante porque a gente tem essa intenção, né? Tipo assim, vou largar mesmo. Normalmente são situações que pressionam que a gente não sabe lidar ali na hora. E aí a gente faz uma escolha ruim, né? Ou a gente foge, desiste. E a gente tem que aceitar isso como normal. Você sabe qual é o problema muito, muito grande? É que essa ideia de que eu nunca vou esquecer de escovar os dentes, ou eu nunca vou quebrar esse negócio aqui, ele tem implícito dentro de si um orgulho, uma vaidade muito grande, porque no fundo eu estou dizendo que eu sou perfeito, não é? Você vira para você e fala assim, olha, nunca mais eu vou, sei lá, tomar café. E aí eu digo que nunca mais. O que eu estou achando? Eu estou achando que eu sustento uma coisa desse tipo, porque ela é simples, seria simples, né? O negócio é você fazer o tempo todo, você fazer para nunca mais. Eu achar que isso daí vai dar certo, eu estou dizendo que eu tenho um autocontrole, assim, acima de qualquer suspeita. Eu não estou levando em consideração a realidade, eu não estou considerando que eu sou viciado em cafeína e faz 40 anos que eu tomo café e não se separa de um dia para o outro, né? O pessoal sente dor de cabeça, dá crise de abstinência, enfim. A gente desconsidera tudo, porque a gente não vê a realidade e tem uma visão assim inflada da gente mesmo. Então, quando a gente se compromete achando que nunca vai errar, que nunca vai cair, que nunca vai dar um problema, no fundo a gente está tendo uma visão muito vaidosa, muito orgulhosa. Então, um dos segredos da constância é baixar a bola. É baixar a bola. Por quê? Como é que você vai montar a sua estratégia? Diz, eu vou tentar cair pouco, para me machucar menos, né? Porque toda queda gera dor. Então eu vou me programar e vou tentar cair pouco. E toda vez que eu cair, eu levanto. Toda vez que eu cair, eu levanto. Então o compromisso maior é esse. Eu caio, me ralo todo. E aí eu levanto e continuo o negócio com o mesmo vigor ali do início. Tudo bem? Então esse recomeçar ele é importante e essa humildade de se aceitar que você vai errar, ela vai ser importante para diminuir a cobrança. O que eu sinto muito é que a gente desanima porque a gente se cobra. Então a gente a gente furou em uma atividade e a gente já começa, mas não tem jeito, eu nunca vou conseguir, era para ter mandado esse e-mail, eu não mandei. A gente perde esse tempo remoendo o negócio lá dentro, ao invés de falar, puxa vida, eu não mandei o e-mail, sei lá, procrastinei, esqueci, não sei o que aconteceu, mas agora eu lembrei, o que eu vou fazer? Vou fazer o que eu tinha que fazer. Vou tentar recuperar e se não der para recuperar, eu vou focar daqui para frente. Ok? Isso diminui a cobrança, então você já parte assim, com certo crédito, né? Imagina que seu cartão de crédito ele não começa zerado, ele começa com os pontinhos ali para você gastar. Tudo bem? Então aí quando a gente cai, a gente levanta e continua. Tranquilo? E outra coisa que a gente precisa fazer também, gente, para avaliar a constância, é deixar mais tempo. As pessoas querem resultados muito rápidos e às vezes mudanças de hábitos muito antigos, né? Ou às vezes responsabilidades muito grandes. E ela quer se avaliar para ver se ela é constante em 2, 3 dias. Me diz se alguém é constante em 2 dias. Ninguém. Para eu dizer que eu sou constante, eu preciso de um tempo longo. Obviamente depende da atividade, mas no geral, eu não vou conseguir saber se eu tenho constância num período curto, porque a constância ela é no tempo, né? Eu tenho que ter tempo para saber se eu consigo sustentar aquela realidade.
Então, se eu falo assim, a gente aqui no mundo virtual, né? Eu tenho que fazer conteúdo, eu tenho que fazer story, eu tenho que fazer live aqui, tá com vocês toda quinta-feira, né? Daqui para frente, é uma constância. Então, o que que a gente tem que fazer? Muitas coisas. Você acha que em uma semana eu posso dizer que eu sou constante? Só porque em uma semana eu consegui, ou só porque naquela semana, ao invés de 2 posts, eu fiz um, você acha que a gente consegue avaliar em tão pouco tempo? A constância, ela precisa de um tempo maior, então não se cobre tão cedo. Espere para avaliar 1 mês, 1 semana, 6 meses, aí depende da atividade que você está se propondo a fazer, ok? Você pega uma criança que vai aprender a escovar os dentes, quanto tempo ela demora para aprender a escovar os dentes? Você poder dizer, não, a criança aprendeu, agora ela é constante. Demora, né? E todo dia o pobre do pai tem que estar lá, né? Vai, escova os dentes. Já escovou? Não, vai escovar. Mas eu já deitei. Levanta, levanta e vai lá. Não é assim que a gente cria constância? Insistindo, fazendo repetir. Ah, não fez? Então levanta e faz. Gente, é o mesmo raciocínio. Eu acho que deve ser muito dramático, por isso que a gente não lembra. Eu não lembro como é que foi quando eu aprendi a escovar os dentes. Isso daí é só a história que minha mãe conta, né? E as que a gente vê acontecendo. Então deve ser muito traumático, por isso que a gente não lembra. Mas a estratégia vai ser a mesma. E você, como adulto agora, não precisa de ninguém cobrando você de fora, né? Aí você vai se regular, tudo bem? Cuidado para não ser um cobrador pior do que o externo, tá bom? A gente é parceiro da gente mesmo, a gente tem que se ajudar, né? Tem que dar aquela força para conseguir levantar, não pode ficar se cobrando como se fosse alguém de fora, não. Tem que se cobrar como parceiro para você conseguir remontar esse ciclo, né? E voltar às atividades o mais rápido possível. Tudo bem quanto a essa parte? Eu vou fazer todo, tá? E aí no finalzinho eu abro para as perguntas da gente, tá bom? Que vocês tiverem, eu vou respondendo no tempo que a gente tiver aqui, tá? Então, o primeiro ponto para a gente mudar é esse. A constância não é não cair, a constância é a teimosia de levantar. Por isso que todo mundo insiste, né? Caiu 1000, levantou 1001, caiu 1, levantou 2, porque é isso mesmo. A gente pode botar isso como um jargão, né? Mas a gente também pode fazer de uma forma bem madura. E valorizar muito quando a gente recomeça, tudo bem? Valorizar essa coragem que a gente tem de levantar e começar de novo. Aí você fala assim, Renata, e quanto tempo? Diz, olha, o que a experiência mostra? Se você levanta, você vai demorar mais para cair, porque naquele ponto que você caiu, você não cai mais, tudo bem? Então a gente aprende com os erros. Cair naquele ponto, no outro, não cai mais. Então, o que vai acontecer? Eu vou conseguir sustentar agora por mais tempo, certo? Aquela atividade eu vou conseguir sustentar por mais tempo. Então, suponha, a pessoa tá... Eu vou pegar o regime, porque todo mundo normalmente ou já fez, ou vai fazer, ou conhece alguém que fez, né? E os vícios, os hábitos, né? São coisas muito desse tipo. Então, vamos pensar assim, eu disse que eu não vou entrar, sei lá, não vou mais comer pizza. Adoro pizza. Podia ter pegado outro exemplo, né? Mas sim, eu digo que eu não vou mais comer pizza. Aí eu passo uma semana sem, aí eu começo a ficar assim e tal. Aí a pessoa chega, me oferece, porque é assim, né? Você diz que não vai comer, todo mundo chega com o negócio, você diz que não come, né? Aí você vai e tal, não se aguenta e come aquele pedaço de pizza depois de uma semana. Aí você, meu Deus do céu, lembrei da live da Renata, eu tenho que levantar, pronto, tá, não vou mais comer. O que vai acontecer? Provavelmente agora você vai sustentar por mais de uma semana. Por quê? Porque você vai falar assim, olha, daquela vez me pegaram desse jeito, porque chegou com a pizza, eu não estava esperando, eu estava com fome e tal. Não, agora não me pega mais. Então você vai ficar mais atento e a chance de você agora ficar 2 semanas, 3 semanas sem cair, ela é muito grande. Percebe? Então o que vai acontecendo? Você cai menos. Né? À medida que você vai aprendendo, que você vai se sentindo à vontade ali com a coisa que você está fazendo, você vai caindo menos, você vai furando menos. E aí depois fica mais fácil levantar, não machuca tanto. Tudo bem? Então confia na sua capacidade de aprendizado,
Confia na sua visão da realidade, na capacidade que você tem de aceitar os erros para a gente conseguir uma constância de fato. E constância é longo prazo, tá? Não vem dizer que eu sou constante há 2 horas. Eu conheço gente que é assim, ela toma uma decisão, aí ela fala de um jeito, parece que ela tem aquilo assim há anos. Você nunca viu disso? A pessoa resolveu parar de comer a pizza faz 2 horas. Aí ela já se sente toda constante, né? Aí ela fala, não, eu nunca como pizza. Porque ela incorporou ali o negócio. Só que ela ainda não sabe se ela é constante ou não. Ela vai precisar de tempo. Ela vai precisar de tempo para dizer da constância, ok? Outro aspecto que eu queria falar com vocês é sobre a rotina, ok? Que normalmente é o tópico que a galera tem muita resistência quando a gente fala de constância. O que acontece? Se a gente tiver constância, você vai gerar rotina. Tudo bem? Porque a gente vai refazer as coisas, fazer as coisas várias vezes. E aí o pessoal fala assim, Renata, mas eu não gosto de rotina. Eu não gosto, eu me sinto sufocado, fazer aquelas coisas tudo de novo, igualzinho, eu não aguento, eu preciso de coisa, eu morro de tédio, por isso que eu não sou constante, porque eu quero fazer coisa diferente, eu quero fazer as coisas, aí a pessoa quer fazer um monte de coisa que não é o que ela tem que fazer, porque um monte de coisa que ela tem que fazer, ela tem que repetir todo dia. E aí ela tem muita resistência com a tal da rotina. E aí fica pesado. Acaba que ela sente como se estivesse carregando o mundo nas costas por conta do diacho da rotina. Só que eu tenho uma notícia ruim agora. Toda live eu tenho uma notícia ruim para vocês, né? A notícia ruim aqui, gente, é que você já tem uma rotina. Eu garanto para você que você tem uma rotina. Você pode falar, não, eu vou para tal canto e aí eu crio o que eu quiser lá dentro. Eu disse, mas você vai para o canto tal. Né? Às vezes o pessoal que trabalha, sei lá, com pintura, coisas desse tipo, fala, não, eu vou lá e eu pinto o que eu quero. Eu disse, mas você tem que ir, tem algum horário que você tem que estar lá. A gente já tem a rotina, a gente normalmente acorda mais ou menos no mesmo horário. Ah, mas eu acordo meio-dia, mas você vai ver muitas vezes você acorda meio-dia. Quando a gente acorda, a gente faz mais ou menos as mesmas coisas, a gente conversa mais ou menos com as mesmas pessoas. Gente, se você acha que você não tem rotina, cuidado, porque o nível de inconsciência pode estar muito alto. Perceba que você já faz diversas coisas aí dentro da sua rotina, que você já montou uma rotina de fato. A pergunta aqui, ela é assim, qual rotina você criou? Ela é a que você quer? Ou ela é a que foi criada do nada, e uma pessoa colocou, ou um hábito foi feito, e aí você entrou nessa rotina e não sabe nem o que acontece. É tão inconsciente que acha que nem tem rotina. E no fundo está seguindo uma rotina constante. Só que de coisas que muitas vezes você não escolheu. Não foi uma escolha sua. Foi uma circunstância, foi o trabalho colocou aquela rotina para você. E aí você incorporou ela como se fosse sua. Olha só, gente, a gente está passando por uma situação que muita gente está tendo que fazer home office. Qual é a grande descoberta que muitas pessoas que eu conheço estão fazendo? Que a rotina delas não era delas, era do trabalho. Então a pessoa ela tinha a vida dela toda organizada por conta de uma rotina de trabalho que não foi ela que pôs, entende? Ela não virou e falou assim, vou trabalhar em tal lugar porque lá é rotina e é assim. A gente não escolhe por conta disso. Então quando tira essa rotina, a pessoa fica meio perdida, ela não sabe nem o que faz. E ela não percebia. Entende? Então esse contraste que essa situação, né, de Covid e tudo acabou criando para a gente, fez com que muitas pessoas questionassem aí a rotina e percebessem a rotina que tem. Então quando eu sou constante, né, quando eu faço as coisas de forma constante, eu vou conseguir criar uma rotina. Não fique embirrado com rotina, porque primeiro você já tem uma rotina, ok? Então a gente só vai escolher agora uma rotina que seja boa, coisas que sejam boas para que eu faça elas sempre, ok? E outro é que a rotina é que vai te trazer estabilidade e confiança. Você se torna uma pessoa confiável quando as pessoas veem que você consegue sustentar a realidade, quando você é constante.
Imagina você, se você vai confiar numa pessoa que hoje ela faz e amanhã ela não faz. Você imagina assim, um transporte. Esse daí não é bom porque o nosso transporte público é horrível, né? Por isso que a gente não confia, porque não é constante. Você chega lá no ponto, né? No horário ali de pegar o ônibus não passa. Tem dia que passa, tem dia que não passa, tem dia que passa antes. Tem dia que você fala, que bagunça é essa? O que a gente quer? Um transporte que nem o da Inglaterra, né? Que é o que? Ele fala, vai passar 3h51. Aí 3h51 o ônibus passa e ele passa lá todo dia. Aí você se organiza em cima disso. Por quê? Porque é constante, porque é confiável. Uma coisa que acontece uma hora sim, outra não, a gente não confia. Então nós, né, queremos ser pessoas confiáveis. Por quê? Porque isso é bom para tudo, para tudo. É bom para profissional, é bom para relações pessoais, é bom para qualquer coisa. Então quando a gente fala de constância, não é só uma questão de ser constante para ser produtivo, para, né, para trabalho, não. É porque na constância a gente sustenta um universo, né? A gente vê o sol aí, né? Quer coisa mais constante, mais bonita, gente? Não tem. O sol tá aí todo dia de manhã. E todo dia de manhã ele vai, ele dá energia, passa o dia inteirinho fazendo a mesma coisa. E por conta disso, todo esse universo aqui que a gente conhece existe, né? Esse mundo onde a gente vive, o nosso sistema. Olha só, se o sol um dia aparece ou um dia não aparece, não tem vida. Não tem vida. A vida, ela vem da constância. Ela precisa de ritmo e o ritmo precisa de constância. O nosso coração, ele só sustenta o nosso corpo porque ele tem ritmo, porque ele tem constância. Não tem assim, se o coração quiser parar de bater durante 1 minuto, já era o negócio, ele não tem isso, ele vai, ele bate. Então, se ele bate de forma constante, ele sustenta a vida. Quando ele para de bater, o que acontece? A vida morre. E nós somos o coração de tudo aquilo que nós fazemos, nós somos o coração da nossa vida, da nossa existência. Então, para que eu sustente o meu universo, eu preciso dessa constância, entende? Eu preciso dessa força de vontade. Um pensamento que você pode ter para não cair, né, para evitar cair, é imaginar que toda vez que eu perder a constância de fato, ou seja, eu não levanto, né, eu não recomeço, quando eu me recuso, perco essa teimosia, né, que eu estava falando com vocês, nesse momento algo morre, alguma coisa morre. Por quê? Porque eu parei de sustentar. E eu parei de sustentar porque eu não sou mais constante. Então a questão da constância é muito mais uma questão de decisão do que de capacidade. As coisas com que a gente se compromete, gente, nós somos capazes. Não é uma questão de eu consigo ou eu não consigo. É mais uma questão de se eu vou querer superar os obstáculos, não fazer a atividade, entende? As atividades que a gente se propõe, a gente sabe que a gente consegue. O que a gente duvida, às vezes, é se a gente vai conseguir superar todos esses obstáculos, né? Para conseguir fazer isso o tempo todo. Então a gente tem condições de fazer, mas uma questão de decisão. Só que não é uma decisão que você vai fazer uma vez só, né? Toda vez que a gente passar por um obstáculo, alguma coisa assim, a gente vai ter que fazer aquela decisão de novo. A gente vai ter que optar novamente por aquela coisa que a gente quer sustentar. Então imagine, você sustenta o seu universo. Se você é um líder, se você é um gerente no seu trabalho, você é o universo que sustenta a vida das pessoas que estão ali com você. O seu ritmo define os outros. Se você não é constante, olha, não tem subordinado que seja. Esquece. Esquece. Se você não é constante, como é que você vai ensinar o outro a ser constante? Como é que vai cobrar ali a constância do outro, né? Então é essencial que a gente consiga fazer isso. E quando a gente fala de relações pessoais, a constância também é importante. A gente precisa expressar sentimentos. Amizades, por exemplo, você precisa alimentar, você precisa botar uma energia, ligar, perguntar, se preocupar com a pessoa, você tem que fazer isso de forma constante. Se você deixa de fazer, morre, vai afastando, afastando, afastando. Então, tudo que a gente quer que viva, tudo que a gente quer dar existência, a gente precisa de constância, a gente faz isso através da constância. Por isso que ela é tão importante. E eu acho também que é por isso que ela é difícil. É difícil. Eu estou falando aqui, parece fácil, mas sei que não é não, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa de forma constante, a gente sabe que é difícil.
eu fiquei meio ressabiada, assim, sabe? Com umas coisas, porque a pessoa vira e fala assim, não, olha só, se você ler 10 minutos todo dia, você vai ler não sei quanto. Aí a gente já olha e fala assim, 10 minutos eu consigo, mas todo dia, não é assim? Todo dia. A gente olha e fala, nossa, mas se eu quiser chegar em tal canto, realmente tem que ser todo dia. Se eu quiser ler uma obra muito grande, se eu quiser estar sempre estudando, aí realmente tem que ser todo dia. Então, o problema das coisas não são as coisas, porque ler 10 minutos eu consigo. Agora, a pergunta é, todo dia? Né? Você vai conseguir fazer isso de forma constante? Então, aí é estratégia. Se eu não ler hoje, amanhã eu volto, eu continuo, eu não desisto. E eu vou tentar cair cada vez menos. Isso vai montar uma rotina. Isso vai montar os hábitos. Isso vai dar estabilidade para a minha psique. Isso vai fazer com que a minha confiança em mim mesmo aumente. Por quê? Porque mais importante, ó, escreve aí essa parte, viu? Mais importante do que ser confiável para os outros é ser confiável para si. A primeira confiança é a gente confiando na gente. Se você vira e entende que você é capaz de sustentar um universo, isso vai te dar uma estabilidade e os outros vão perceber isso. Então, é uma coisa muito interna, a gente não vai ser constante de fora, né? E aí vem algumas diferenças entre o que eu estou chamando de rotina gerada pela constância e o que o pessoal fala da rotina, assim, aquela rotina que enche o saco. Vou explicar para vocês o que é a rotina que o pessoal não gosta, tudo bem? É uma rotina vazia, atividades que a pessoa não vê sentido absolutamente nenhum, se sente obrigada a fazer, ok? E é de forma repetitiva porque ela é sempre igual, sempre igual. Até eu desisto de um negócio, não? Até eu desisto de um negócio desse. O negócio não tem sentido, é sempre igual, é a mesma coisa. Não tem cristão que aguente, gente. Mas essa rotina, ela é muito prejudicial e ela não é gerada pela constância que eu estou falando. Por quê? Porque é uma rotina extremamente inconsciente. Percebe? Você não sabe por que você está fazendo as coisas. E você tem que fazer igualzinho. Então, não tem crescimento. A gente fala muito que eu quero ficar batendo carimbo, né? Ele bate carimbo e não acontece nada. Agora, qual é a problemática? É que ele está fazendo sempre igual e sem sentido. Essa rotina, gente, é a que mais desgasta. Essa a gente tem que ir tirando da nossa vida o máximo possível. O que eu estou chamando de rotina? De uma rotina que surge da constância. O que é? Quais são as características? Primeiro, ela tem um sentido. E por isso que aqui eu junto, né, quem perguntou lá no início, constância com perseverança, né? A constância, ela é essa visão, ela tem um sentido. Se eu estou batendo carimbo, eu pelo menos sei por que eu estou fazendo isso, como é que eu me meti aqui nesse trabalho de bater carimbo, ou substitua pela atividade maçante que vocês, né, acham que tem, que pode existir. Então, eu pelo menos sei por que eu estou fazendo isso, eu tenho um objetivo. Eu tenho claro por que eu estou fazendo essa atividade, senão é difícil ser constante. Então, além disso, além de saber o porquê que eu estou fazendo, o que eu vou trabalhar? O aperfeiçoamento. Tipo assim, eu não vou bater 2 carimbos iguais. Essa é difícil, né? Mas qual que é a ideia? Que a gente, numa rotina, a gente não faz igual. Olha, no que vocês se propõem de fazer, eu garanto que você tem chance de melhorar toda vez que você for fazer. No nosso trabalho, nos projetos, se eu quero aprender inglês, entrei lá num curso de inglês, certo? E estou fazendo o curso. Eu tenho certeza que a cada aula você pode ficar mais atento, a cada aula você pode ser mais participativo, a cada aula você pode falar um pouco mais. Então, eu tenho certeza que a cada momento você tem condições de melhorar o seu inglês, no caso do exemplo, e melhorar como pessoa. Então, você vai estar falando, não, eu estou melhorando no meu inglês, eu estou cada vez melhor, eu estou entendendo mais, eu estou lendo melhor, eu estou falando melhor. E por que eu consigo isso? Pela constância. Não é? Por quê? Porque eu vou para a aula, eu faço exercício, eu converso, eu estudo, eu faço isso de forma constante, então eu melhoro. Eu crio uma rotina de aperfeiçoamento, não de repetição. Percebe a diferença?
Se eu só repetir do mesmo jeitinho, isso é uma atividade vazia, não acrescenta. E aí eu nem sou doida para dizer para você ficar insistindo numa coisa que não acrescenta, certo? Agora, a gente pode, 95% das coisas que a gente faz, a gente pode fazer com esse sentimento de aperfeiçoamento, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês já tiveram algum vizinho que estava aprendendo um instrumento? Vocês já passaram? Gente, é uma experiência, eu não desejo isso para ninguém. Depois que eles aprendem é ótimo, né? Depois que aprende é uma maravilha. Mas assim, enquanto está estudando, não é? Fala a verdade, tem umas horas que você diz assim, eu não acredito que ele vai tocar esse negócio de novo. Né? Primeiro porque ele não acerta, desafina. E ele ainda vai de novo, e eu vou ter que ouvir isso. Porque eu tô de fora. Para mim, que sou a vizinha, né? Eu que sou a vizinha, eu tô achando que ele tá repetindo. Então eu acho chato. Eu fico, meu Deus do céu, eu vou reclamar com o síndico esse negócio. Agora, para ele que está estudando, não é? Para ele que está fazendo a atividade, cada repetição é diferente. Cada repetição ele acha pelo menos, né? Eu não vejo, mas ele acha que melhorou. Ele fala, não, aquela teclazinha que eu toquei errado, agora eu toquei certo. E quem está de fora não vê diferença nenhuma. A gente só vê diferença, olha, depois de um tempão. Se a pessoa é constante, né, treina direitinho, depois de meses você vai ver. E aí você fala, nossa, não é que ele aprendeu mesmo? Eu teve um que eu achei que o vizinho tinha aprendido, mas aí eu descobri que foi o professor dele que estava lá tocando, não era ele não. Mas percebe, eu olhando de fora, eu acho repetitivo, eu acho chato. Por quê? Porque eu não tenho esse espírito de perfeição, porque quem está aprendendo a tocar é meu vizinho. E ele pode repetir aquele negócio milhares de vezes, milhares de vezes, milhares de vezes. Quem faz oratória, eu dou aula. Quem faz peça de oratória, quem declama um poema, quem toca uma música, o cara, por que é fascinante? Por que a pessoa pode dar a mesma aula 1000 vezes? Por que o cara pode cantar a mesma música 1000 vezes? Porque não é a mesma. Não é a mesma música. Não é a mesma aula. Não é. Por isso que ele pode repetir, entende? Então, a chave aqui, para você não ficar de saco cheio, né? Não ficar entediado, é você imaginar que você vai se aperfeiçoar. E aí, se você está imaginando uma coisa muito chata, sei lá, muito burocrática, aí você vai imaginar que você pode, pelo menos, no mínimo, testar a atenção, treinar a sua atenção. Treinar a atenção, aquele negócio de estar presente. O pessoal adora fazer mindfulness, né? O pessoal adora. Pois faça ali naquele trabalho maçante. Você não tem que prestar atenção na respiração, pois presta atenção no carimbo. Subiu o carimbo, desceu o carimbo, subiu o carimbo. Presta atenção no que você está fazendo. O que quebra a rotina não é a diversidade. O que quebra a rotina é consciência. Botou consciência, consciência entrou, rotina foi embora. Consciência entrou, vazio foi embora. Certo? Então não é uma questão de você... Sabe por que a gente quer mudar as coisas? Porque quando a gente muda, começa a fazer uma coisa nova, a gente presta atenção, a gente está presente. Aí a gente acha que é porque é novo, mas não é não. É porque você está prestando atenção. Então a gente, como não percebe essa relação, a gente acaba querendo estar sempre fazendo novidade. Por quê? Porque a gente acha que é a novidade. Não é, porque você presta atenção na novidade. Se você prestasse atenção nas outras coisas, elas também poderiam se tornar muito interessantes. Porque quem vai quebrar isso é a presença da sua consciência, ok? Então imagina, a pessoa está lá naquele trabalho enfadonho, repetindo as coisas, tal. Ela fala assim, meu Deus, eu vou morrer de tédio, eu quero fazer alguma coisa diferente. É a consciência, assim, gritando por presença. Ela fala assim, eu não aguento mais estar fora, eu quero estar viva, eu quero estar nas coisas. Então a pessoa, quando ela tem tédio, no cotidiano, na rotina que se repete, né? Aquele negócio todo dia, acordar, ir para o trabalho e tal. Essa rotina, se ela não tem consciência, ela é esmagadora. Então a pessoa vai querer mudar. Aí ela quer mudar de emprego, ela quer mudar de apartamento, ela quer mudar de cidade, quer mudar de marido, quer mudar de filho, quer mudar de qualquer coisa. Por quê? Porque ela está morrendo de tédio com a rotina. E ela acha que é por causa da rotina, ela acha que é por causa da constância. E não é.
Não é. É porque ela está fazendo aquilo sem espírito de aperfeiçoamento, ela está ausente da atividade. Então é um massacre da serra elétrica esse negócio, tudo bem? Não se engane, não se engane. Você pode até fazer muitas mudanças para prestar atenção, que é um pouco do que o pessoal fala, né? Eu começo e não termino, eu não finalizo as coisas, chega no meio, eu perco a vontade de fazer, o negócio fica muito tedioso, aí a pessoa muda. Ela muda, larga o negócio no meio do caminho, ninguém mais confia nela, nem ela mesma, porque ela fala, ai meu Deus, não fiz nada na minha vida, estou com tantos anos, e aí eu já fiz isso e larguei. Eu larguei o emprego de bater carimbo, larguei o curso de inglês, larguei a dieta, tudo que a Renata falou aí, eu fiz e larguei no meio. Então a pessoa começa a olhar para trás e dá uma angústia, gente. Dá uma angústia. Por quê? Porque ela não conseguiu constância para fechar esse negócio. Então, o preço que ela está pagando, né, de ficar trocando por novidades, para ter atenção, o preço que ela paga é para trás, deixar tudo pela metade. Entende? Então, essa realidade aí no campo profissional, ela é muito pesada, ela é muito difícil. Como é que você vai promover um gerente que você não sabe se vai terminar um projeto? Depois, nas relações pessoais, é difícil. Como é que você vai dar uma função? Às vezes o pessoal na família, né, não passa nada para a gente fazer, você fica olhando, ai, mas todo mundo vai fazer alguma coisa. Eu não posso nem trazer, sei lá, o tomate para o molho. A pessoa fala, não sei se você vai trazer ou não. É chato, é chato. Então a gente tem que pegar essas coisas e imaginar de onde elas vêm. E se a gente é muito inconstante, isso vai dar uma série de consequências que eu acho que vocês não vão querer na vida de vocês. Tudo bem? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então, se estiver morrendo de tédio, não precisa mudar de casa, não precisa se mudar, sei lá, para a Patagônia, não. Basta você botar consciência no que você está fazendo. Aí você fala assim, Renata, botei consciência, esse negócio é chato mesmo. Olha, então dá aquela virada, né, na sua vida e procure alguma coisa que você sustente, tudo bem? Não se deixe levar por momentos. Tudo bem? Não tome decisão por momentos. Eu quero largar esse negócio hoje. Não largo hoje, não. Sei lá, estou fazendo curso de inglês. Ela fala, ai não, eu quero largar esse negócio. Não largo hoje, não. Larga daqui a 10 dias. Aprenda a se enganar, gente. Aprenda a se enganar. Funciona que é uma maravilha. Aí você fala, não vou largar esse negócio hoje, não. Eu vou largar daqui a 10 dias. Aí daqui a 10 dias sua vida é outra. A situação que você tinha, que você estava super desanimada, acabou. E tu continua no curso de inglês. Quando você menos esperar, tá fazendo sua formatura em Londres, certo? Então, bastante estratégia, tá? Para não largar as coisas no meio. E aí o que acontece? A constância, ela vai ter uma outra virtude que ela precisa, eu já falei da humildade ali, né, lá atrás. Ela vai precisar de uma certa paciência. E é por isso que todo mundo que fala de constância fala do diacho do jardineiro. E eu não vou ser diferente. Eu vou falar de jardineiro também. O que é? As pessoas não têm paciência, elas querem rapidamente ter os resultados. Então, assim, eu quero seja constante em 24 horas. Vocês já disse que isso não funciona, né? Então, como é que eu vou ser constante? Eu vou precisar de tempo, a pessoa não tem paciência. Aí nessa paciência, sabe, de esperar o negócio acontecer, voltando lá para o curso de inglês, nossa, mas eu estou aqui há 2 semanas e eu não falo nada, não entendo aquela letra daquela música maravilhosa, já faz 2 semanas. 2 semanas. Dá tempo de aprender alguma coisa? Aí se você falar assim, eu tô há 3 anos e ainda não entendo aquela música, eu vou falar, ou o curso é ruim ou realmente você não tem jeito para línguas. Agora, com pouco tempo não tem como. Então as pessoas não têm paciência, sabe? E acaba largando no meio porque não viu rapidamente um fruto que, de fato, só dá para acontecer daqui a 6 meses, vamos supor. Que é esse exemplo do inglês, você vai precisar de uns meses aí para entender aquela letra daquela música e tal. Então a gente precisa ter essa paciência quando a gente começa um projeto, por isso que eu sempre falo com vocês, ó, veja, quando você pega um projeto, dê um tempo, não largue, diga assim, olha, eu só vou largar esse negócio depois de 6 meses, porque em 6 meses, se eu fizer bem, eu tenho algum fruto e esse fruto vai me animar também. Então aprenda a dar
esse breque, né? Como se a gente desse uma apertada assim, do tipo, não, você não vai largar a qualquer momento, não. Já que eu sou uma pessoa que larga tudo pela metade, então agora esse aqui que eu vou começar hoje, se for para largar, eu só largo daqui a 6 meses. Aí a pessoa vai daqui a 3 meses, o mundo vai cair, ela vai espernear e tal. Você fala, ó, falei que era 6 meses. Mudou alguma coisa? O projeto ficou imoral, ilegal? Eu estou indo contra alguma coisa de fato? Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Então são 6 meses, porque era o combinado. Ah, mas eu não aguento a rotina. Tasca a consciência no negócio e vai pelo menos pelos 6 meses. Por quê? Porque quando você definiu o tempo, você pensou, você analisou. Tem que pensar e analisar, hein? Você pensou, você analisou, e aí você chegou nesse tempo. Vão ser 6 meses. Isso daqui é um tempo razoável para eu saber se está dando certo ou não. Não muda no meio do jogo, sabe? Não muda, porque você vai tomar uma decisão no meio do caminho sem pensar. Então, confie em você. Confie que quando você deu esse prazo, você sabia o que estava fazendo. E pensa, tá, gente? Pensa. Não ponha qualquer prazo, não. Pensa num prazo bom e que você sustente, ok? É um compromisso que você faz. Então, com esse tipo de coisa, a gente aprende a esperar sem desanimar, tá legal? Que é a parte importante. Se eu desanimo, né? Eu esperar sem desanimar é como o jardineiro, né? Que eu falei que eu não ia pular esse exemplo. Ele rega, mas ele não tem como assim, olha, eu vou dar o dobro de água aqui para ver se esse abacateiro nasce mais, se esse pé de abacate aqui cresce mais rápido. Vocês acham que funciona? Ele vai matar o pobre do abacateiro. Não tem como. Então ele sabe que ele tem que regar um pouco toda vez, cada dia. Aí eu não entendo nada de planta, né? Vocês sabem que infelizmente, as minhas plantinhas aqui em casa, elas não sobreviveram. Não sei se foi constância de mais, de menos, água de mais, de menos, mas um bom jardineiro, ele sabe. Ele vai ter que fazer aquele adubo, vai ter que plantar e vai ter que fazer o quê? Esperar. Nessa espera ele vai, ele poda, ele rega e espera o fruto. Então, a constância é esse podar, esse regar, né? E até a gente conseguir ver algum fruto. Então, se eu sei que um pé de laranja dá fruto daqui a 6 meses, eu não posso dizer, eu vou desistir com 4. Por quê? Se o negócio só vai funcionar daqui a 6, tá bom? Então, eu queria fazer um resuminho aqui, né? E também do porquê que a gente precisa ter constância para a gente passar um exercício. Eu vou passar 2, mas você escolhe só um, tá? Isso também é uma estratégia. A gente, às vezes, larga também as coisas no meio porque a gente se mete em umas confusões sem a mínima necessidade. Então, eu falei do inglês, a pessoa quer fazer inglês, alemão e mandarim. Aí não, né? Aí, assim, vamos e venhamos. A gente tem que também saber, e isso é muito importante, que quando eu me comprometo, eu vou ter que sustentar. Então, eu sei que não dá para aprender essas 3 línguas ao mesmo tempo, ter um trabalho de 8 horas, cuidar de 3 meninos, ajudar a mãe a fazer... Não dá. Então, quando a gente se compromete também, a gente faz isso às vezes, sabe por quê? Porque a gente acha que não vai dar continuidade. Só pode ser. Assim, não, daqui a um mês eu, sei lá, vou estar só com o inglês, o mandarim já vai ter ido para o espaço. Então, cuidado, se comprometa pensando na constância, seja realista. Olha, isso daqui vai dar trabalho, mas eu quero, é importante, tenha essa visão. Então, ó, aprender inglês aqui vai dar trabalho, cara, vão ter que ser tantas horas por dia ou tantos dias na semana, durante não sei quantos anos e tal. Nossa Senhora, não, mas vale a pena, por quê? Porque eu tenho um projeto de morar nos Estados Unidos daqui a 5 anos, então eu preciso disso. Então, assim, tome decisões mais conscientes, né? Não acho que assim, legal, vou fazer curso de inglês, vamos, por quê? Porque está todo mundo fazendo. Não, por quê? Porque você vai ter que sustentar. Então, no momento que a gente consegue pensar melhor, né, na hora de fazer, de tomar essas decisões, a gente também tem muito mais chance de conseguir sustentá-las. Então não vai no oba-oba, não faz porque todo mundo está fazendo, ou porque eu achei bonitinho. Não, para um pouquinho, põe a mão na consciência, imagine seu futuro. Você imagina como é que vai ser meu futuro, eu já faço isso, e aí eu vou botar essa coisa aqui para fazer também, e aí, será que eu sustento isso por quanto tempo?
Como é que eu vou arrumar para dar conta desse negócio? Você percebe que é sério? Então, eu tô organizando minha vida para dar conta desse negócio. O que é uma pessoa que vai largar? A gente vai largar. É quando você vira e fala assim, vamos fazer tal coisa, e a pessoa, nossa, legal, eu sempre quis fazer isso, bora. Não vai dar certo. Repara, quando você faz ou quando fazem isso com você, repara. Por quê? Porque a pessoa não pensou em absolutamente um obstáculo, ela não pensou em mudar nada na rotina dela. Aí, sei lá, eu viro e falo assim, vamos aprender a fazer kitesurf. A pessoa, legal, bora. Ela não parou para pensar que tem que comprar os negócios, o negócio é caro. Aqui em Brasília nem sei se tem, se ela tem horário, se ela pode ir para a praia em tal dia para fazer o tal. Ela não pensou em nada. Não vai dar certo, ela vai desistir. E rápido, e rápido. Então não tome decisões assim, certo? Ou então, só se você quiser fazer fachada mesmo, mas eu acho um péssimo negócio. Eu não aconselho. É melhor você se tornar aquela pessoa e dizer assim, nossa, fulano falou que vai fazer, eu acho que ele vai mesmo, sabe? Porque o bichinho é danado. Eu prefiro que a gente vá montando essa visão, né, de futuro do que a gente ficar se comprometendo assim do nada, tá bom? Então, por que a gente quer ter constância? Porque a gente quer dar vida, a gente quer realizar, a gente quer olhar para trás e ver um monte de coisas que têm significado, que foram feitas e que eu cresci como ser humano. Por isso que eu quero ter constância. Porque eu quero me aperfeiçoar, toda vez que eu for repetir alguma coisa, eu quero ver que eu estou fazendo um pouco melhor, que eu aprendi alguma coisa, porque eu quero confiar em mim para que os outros possam confiar em mim também. Eu quero ter estabilidade para poder ser o centro de uma equipe, de uma empresa, de uma família, de um projeto, de alguma coisa. Eu quero ser capaz de sustentar essa realidade como o coração que bate sustenta a vida. E para isso eu vou conseguir a constância. Por isso eu vou pensar nos projetos que eu vou me comprometer e vou ter que saber exatamente por quê. O pessoal reclama de motivação, mas muitas vezes é visão, tudo bem? A pessoa não sabe por quê. Porque se eu vir para você e falo, vamos fazer kitesurf, aí você fala, bora, você acha que você tem um objetivo mesmo? Você, entende? Você acha que você tem, não, eu vou fazer kitesurf porque eu nasci para fazer isso. A gente precisa saber por que faz as coisas, senão a motivação não existe, não tem como. Quando eu me comprometo com uma dieta, com um curso de inglês, com um emprego, com uma função específica, eu tenho que ter claro, eu estou fazendo isso porque eu quero chegar aqui, ou porque isso é importante. Por quê? Porque reforça os meus princípios, porque é bom para os outros, porque eu estou sendo útil para a comunidade, porque eu me realizo, enfim. Você tem que ter claro na sua cabeça por que você está fazendo aquilo. Se não tiver claro, não vem reclamar de falta de motivação, viu? Motivação e visão de futuro estão super atreladas. O pessoal reclama de motivação, mas não tem razão, não tem motivo, certo? Então, primeira visão para ter motivação. E aí vai te dar sucesso, então, em todas essas áreas e a gente vai poder olhar para trás com mais tranquilidade também, ok? Então, eu queria dar um exercício, certo? Ele é fácil, ele é simples, você pode substituir por algum que você acha que vai te ajudar, mas eu queria um exercício que você não fosse fazer algo a mais, tudo bem? Porque aí já é uma fase plus, já é um segundo degrau aqui. Pega alguma coisa que você já tem que fazer na sua rotina e que você vive furando. Ou alguma coisa que você deveria fazer de forma constante, mas não tem feito. E eu trouxe aqui um exemplo, 2. Vamos ver se você se encaixa num desses 2. O primeiro, ele é assim, eu não vou dormir deixando louça suja na pia. Né? Porque Renato, mas esse é tranquilo porque eu tenho máquina de lavar louça. Gente, eu também tenho máquina de lavar louça. E vira e mexe, se você deixa, você vai dormir com louça na pia. Precisa de atenção, precisa de constância. É um exercício que parece simples, certo? Mas vai exigir de você atenção. E é uma coisa que todo mundo tem que fazer. Tudo bem? Então, imagina alguma situação dessa, se esse não é o seu problema,
Imagina uma situação similar a essa, que já é o seu cotidiano, entende? Porque se eu disser para você fazer alguma coisa a mais, você vai dizer para mim, não, mas é porque eu tenho uma agenda muito lotada e tal, não consegui botar o exercício que a Renata disse. Então pega alguma coisa. Eu pensei num segundo aqui também, simples, para vocês treinarem, que é o quê? Arrumar a sua gaveta. Escolhe uma gaveta que está sempre bagunçada para arrumar. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, certo? Para ter essa atenção de colocar as coisas no lugar, tirar, certo? Guardar direitinho. Isso daí é importante. Se comprometa a deixar aquela gaveta organizada e você vai descobrir que a sua gaveta está associada ao caos, né? Existe, sei lá como, ela vai estar sempre bagunçada, você vai estar sempre arrumando o diacho da sua gaveta. E por que eu estou dizendo um exercício simples assim, gente? Primeiro porque é um exercício, então eu quero uma coisa que seja fácil, que você possa observar, ver suas reações, ver suas resistências. Do tipo, você fala, mas organizar essa gaveta é tão fácil. Eu disse, então por que às vezes eu não consigo? Por que eu decidi deixar? Onde foi que eu caí? Entende? É muito mais fácil você ver isso, nesse caso, simples, né? Do que você perceber isso no seu trabalho, furando com o seu chefe. Concorda? É muito melhor para você observar e treinar a constância nisso do que você achar que isso daqui não é nada, é um exercício bobo e tal, isso daí não vai dar diferença nenhuma. Não desenvolve constância, porque nunca prestou atenção, não sabe como reage, aí chega lá no seu trabalho, aí lá você vai aprender. Gente, não seja guloso, vamos ser humilde. Se a gente não consegue ser constante na louça em casa, você vai conseguir ser constante com o quê? Né? Se nem em casa eu consigo arrumar essa louça, eu vou ser constante com o outro, porque o outro é importante. Olha o erro. Ah, não, mas lá no trabalho é importante. Aqui em casa a louça não é. Olha o erro. Gente, constância é uma virtude. As virtudes não têm disso, não. A virtude é tão importante na louça quanto no seu trabalho. Não tem isso. Sabe por quê? Se você pensar assim, eu não vou fazer a constância, não vou fazer exercício, porque a gaveta não tem importância, você gera um racha dentro de você, você não vai ser constante, você vai fingir que vai ser constante. Você vai fingir constância. E você sabe o que vai acontecer? Vai pesar. Vai pesar. Porque você está fingindo no seu trabalho que você é constante. Você não é constante. Você está botando uma máscara. E essas máscaras pesam. Então é melhor você ser constante do que você querer parecer ser constante. Entendeu? É bem melhor, viu, gente? Então, treina numa coisa simples, treina numa coisa dentro de casa, que é um ambiente controlado. Se perceba por que você tem dias que não faz. Por que você escolhe, entendeu? Cai, levanta, faz tudo ali com aquele exercício. E aí você vai vendo, vai ficando mais fácil com o tempo. E você vai conseguindo sustentar coisas maiores. Tudo bem? Então, o exercício que eu estou sugerindo, lavar a louça, não ir dormir com louça suja na pia, certo? Deixar a pia sempre limpinha antes de dormir. Ou então, arrumar uma gaveta, seja na sua casa ou seja no seu trabalho. Arrumar ela constantemente. Ok? Gente, eu disse que ia abrir para pergunta, mas não abri nada, né? O Instagram já disse aqui que vai me derrubar. Olha só, coisa feia. Me deu 1 minuto aqui, certo? O que eu vou pedir para vocês? Eu estou sempre com a caixinha aberta, né, no perfil. Deixa a sua pergunta lá, que eu vou respondendo para vocês. Não tem problema nenhum não, tá bom? Coloca na caixinha que a gente vai conversando sobre a constância. Me contem sobre os exercícios de vocês, se deu para fazer, se deu certo, ok? Se você bolou outro também, me conta para a gente poder ir passando para o pessoal. Eu desejo muito sucesso para vocês mesmos. Eu tenho certeza que a constância vai ser fundamental para que vocês consigam realizar esses sonhos, ok? Realizar um sonho na vida vale muito a pena, vale esse esforço e vale esse aprendizado, tá bom? Ela vai ficar gravada, terminando aqui, eu já vou deixar ela disponível lá para vocês, tá bom? Indica para o pessoal vir assistir também, tá? Obrigada, gente. Legal, que bom que vocês gostaram. Beleza. Eu vou fechar aqui porque eu vou ser derrubada agora, tá? Boa noite.